pessoas! Segunda, dia de história no canal Pimenta com Baunilha. Eu não sei se vocês estão lembrados que eu falei que eu tava lendo os diários da minha mãe. E aí eu peguei o diário, mais um diário dela pra ler, do ano de 1982. E queria compartilhar com vocês aqui o que é essa história desse dia que eu li. Tem um vídeo só falando sobre isso, que se chama Eu pela Escrita dela, depois dá uma olhadinha aí no canal. E como segunda dia de história, né? Dia 10 de março de 1982, minha mãe escreveu assim: Vanille já diz mamãe, tatá, papá e agora também diz Lena. Dia 10 de março de 1982. E dia 18 de março de 1982 tem assim: estou muito feliz. Vanille começou a se arrastar e já fica em pé sozinha. Então, eu descobri lendo o diário de 1982, quando em março eu tinha 8 meses, eu descobri que eu comecei a falar com 8 meses e comecei a querer a engatinhar e ficar em pé aos 8 meses. Então, se você me conhece, acha que eu falo demais, entenda, eu comecei a falar com 8 meses de idade. E aí, a história, eu quero falar sobre isso pra gente pensar um pouquinho todas as coisas que a gente vive e que a gente esquece, que a gente não lembra, né? Para além dessas questões, né, dessas coisas que a gente viveu muito criança e não tem como lembrar, né? Como é que eu vou lembrar uma coisa que eu vivi aos 8 meses? Eu acho que tem uma série de situações que a gente viveu mais recente, não precisa ser com 8 meses, e que também a gente esquece. Tem algumas coisas que a gente estudou e que a gente esquece, que eu acho que é importante a gente pensar, né? Lembra de quando a gente estudou sobre vacina na escola, né? Vacina, conquista do mundo, o marco na história da humanidade, responsável pela erradicação de tantas doenças, né, contagiosas. Você já pensou, lembra quando a gente estudou a importância que foi, né, a descoberta dessas vacinas, né? Pra gente ter ideia, de 1896 até 1970, a varíola matou mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta. Então, quando se descobriu a vacina para a varíola, pensa no que isso significa, né? A importância que é dessa descoberta. A poliomielite, né, a paralisia infantil, algo que assombrou o nosso país, que deixou várias crianças com paralisia e matou outras tantas, né? E que foi controlada, que foi erradicada por meio de imunização e tantas outras doenças, né? A gente teve o exemplo do sarampo, que foi erradicado e que agora recentemente a gente viu aparecer casos de novo, né? Porque eu acho que quando a gente chega num nível de se acostumar a ter tudo resolvido, a gente esquece porque que tá resolvido, né? Então, o sarampo, cala a boca, Pepe, o sarampo, ele foi erradicado porque tinha vacina, né? Então, na hora que as pessoas começam a não se vacinar, ele voltou a aparecer, né? Então, e tantas outras doenças, né? Febre amarela, difteria, tuberculose, um monte de doença que resolveu por meio de campanhas e de imunização, né? As vacinas, elas são derivados biológicos, né? Elas são feitas com micro-organismos da própria doença, né? Então, é como se estimulasse o nosso corpo a nos proteger de algo. O nosso corpo é estimulado a isso. E por isso que a gente tá ouvindo falar tanto em vacina, porque as pessoas estão procurando, né? Os cientistas estão procurando desenvolver uma vacina para o coronavírus, né? E por isso que eu pensei nisso agora, lendo esse diário da minha mãe, pensando sobre essas questões. Um aliado importante da vacina é o saneamento básico, são os direitos básicos dos seres humanos, né? Do cidadão brasileiro, que é o direito à educação, o direito à saúde, o direito à alimentação, à moradia. Imagine todas as vezes que eu tô escutando, né, as pessoas, as autoridades recomendarem fique em casa, eu lembro muito das pessoas que não têm casa para ficar. E isso é bem problemático, né? Eu vou lembrando dessas ideias, do que me faz pensar sobre essas questões relacionadas ao que a gente aprende, ao que a gente estudou, né? E eu fico pensando que eu fui muito privilegiada, que eu tive professoras de história maravilhosas, Kátia, Conceição, Mara, Neide, né? Professoras que me fizeram refletir muito
sobre a história que elas contavam, né? A história que ensinavam. Provavelmente hoje elas seriam tranquilamente doutrinadoras, né? Não sei. Mas me ensinaram a pensar um jeito, olhar as coisas com olhares menos óbvios, menos lineares. E eu me sinto muito, muito privilegiada por isso. Então, estudar história é importante para a gente não repetir erro do passado, né? Ajuda a gente manter essa memória que a gente esquece, né? Importante estudar. Eu fico pensando, já parou, né, para pensar como deve ter sido na época lá na descoberta, século 18, 19, 20, descobrindo as vacinas, como é que era a repercussão, né? Doenças que se alastravam assim no vento, o que se escutava, né, que deveria ser essas doenças. Eu acho que se escutou muito que era coisa do demônio, né, e que só Deus para proteger essas doenças. E aí eu fico pensando que ouvir isso no século XVIII, né, é até compreensível. Mas ouvir isso em 2020 é assustador, né? E num mundo cheio de internet, de informação rápida, de pessoas que se mobilizam rápido, que hoje está aqui, amanhã está do outro lado do mundo, né? Vivendo em 2020, a gente pensar que existem pessoas que ainda não entenderam que a gente está numa pandemia é complicado, né? Pensar que existem pessoas que pensam que isso é do demônio é complicado, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 16 de março, e os dados que a gente tem é por que é pandemia? Por que a Organização Mundial de Saúde está chamando que é pandemia? Porque hoje, 16 de março, nós temos 118 mil infecções em 114 nações, com 4.291 pessoas mortas pela doença, pelo coronavírus. Por isso que é uma pandemia, porque ultrapassou todas as fronteiras. E aí o pedido é para ficar em casa, né? Para evitar a contaminação, para evitar que todo mundo fique doente, grave ao mesmo tempo, porque o sistema de saúde não vai suportar. Então, a ideia de manter as pessoas em casa não é nada, o maior objetivo é não deixar que todos adoeçam de uma vez só. E o tamanho do nosso país, você já viu que se adoece todo mundo de uma vez só, o que é que vai acontecer, né? E se muita gente precisa de UTI, se muita gente precisa de prestação de serviços de saúde, né, de urgência, não vai ter para todo mundo, né? E isso é muito importante, né? A gente pensar que em 2020 existem pessoas que não entenderam ainda, ou que deixaram de acreditar na existência de vírus, né? Eu acho que tem gente que deixou de acreditar na existência de vírus e não estão dando importância a um conhecimento que foi produzido ao longo do tempo. A gente já aprendeu sobre isso, né? Por que a gente deixou de respeitar a ciência, as descobertas que foram importantíssimas e que se tornaram tão simples, fazendo parte do nosso cotidiano, né? E que a gente esqueceu que é importante, né? O nosso país faz pesquisa de um jeito que eu posso dizer que é guerreiro, gente. Tem laboratório de universidade, eu falo porque eu vejo, que falta energia, que o freezer desliga e as pessoas perdem amostra, perdem material, porque não tem energia para pesquisar. Então, poxa vida, dá valor ao que está acontecendo no nosso país em termos de pesquisa, dá valor ao que acontece no mundo em termos de pesquisa. A gente está em 2020. Não é possível que a gente escute coisas que está escutando agora, né? A Itália também hoje, dia 16 de março, está contabilizando 1.800 mortos. Não está dando vencimento para os seus mortos. Tem relatos terríveis de pessoas que estão lá, profissionais da saúde tendo que escolher quem vive e quem morre. Um profissional da saúde que passa por uma situação dessa, ele nunca mais vai ser o mesmo. Decidir quem vai viver e quem vai morrer não deve ser uma coisa fácil. Então, agora as autoridades estão pedindo para ficar em casa, quem puder, quem tiver casa para ficar. Então, eu recebi um vídeo bem fofinho, né, falando sobre o corona, que ele questiona qual é a verdadeira causa do coronavírus. Ele diz assim, que é para abrir os nossos olhos e nos perguntar o que é que a gente está fazendo aqui nessa terra,
né? Por que um vírus tão pequeno nos mostra que somos tão iguais na capacidade de transmissão, né? Porque ainda veremos diferenciações em pessoas que tiverem mais dinheiro ou menos dinheiro. Esse simples fato de ter casa ou não já diferencia muito, né, algumas pessoas. Mas a capacidade de desenvolver o vírus é a mesma, é igual em todo mundo, né? E ele nos ensina o quanto a gente depende uns dos outros, né? O vídeo fofinho fala. E nos obriga a cuidar um dos outros, mesmo que a gente esteja vivendo do outro lado do mundo, né? Então a gente tá aqui para cuidar uns dos outros, porque a gente vive numa sociedade de forma integral e cada vez mais, né? Muito globalizada. E nesse contexto é super importante a gente cuidar dos outros, da natureza, lembrar que a gente não manda na natureza, que a gente faz parte do sistema, a gente desconectou com a natureza faz um tempo, né? E essa desconexão com a natureza tem um monte de implicações que eu acho que é importante a gente pensar nesses dias de crise, como é que a gente pode restabelecer isso, né? E aí vamos aproveitar, né, essa fase que a gente está com orientação de parar e ficar em casa para nos conectarmos de verdade com as pessoas que estão na nossa casa e que às vezes a gente nem tem conexão porque a gente vive correndo tanto, né? Para nos conectar com o meio ambiente, para a gente fazer nossa própria comida, né? Agora tá em casa, cozinhar, comer direito, você que pode, claro. Todas as vezes que eu falo nisso eu lembro das pessoas que não podem fazer isso. E aí nos dá essa ideia de privilegiado mais ainda, e aí é que você tem que ter responsabilidade mesmo, né? Se você tem a capacidade, tem a possibilidade de parar, de ficar em casa, de fazer tua comida, tu tem casa, tu tem comida, tá reclamando, não reclama, cara. Faz a tua parte, não sai, né? A gente tem visto que as pessoas não entenderam, algumas pessoas não entenderam ainda o que tá acontecendo, né? Por fim, eu queria falar sobre uns gráficos que eu vi, muito interessantes, gráficos de pesquisas científicas, que mostra justamente isso, né? Que a distância social, o distanciamento social extremo é a melhor maneira da gente achatar uma curva de transmissão, fazer com que as pessoas não transmitam rapidamente, ao mesmo tempo fiquem doentes. Então, vamos ativar a nossa memória, né? Lembrar de outros episódios de transmissão de doenças na nossa história e não repetir erros. Temos histórias, né, do século XVIII para lembrar e a gente tem história muito recente. Há 3 semanas atrás a Itália tinha 20 casos de coronavírus e as pessoas acharam que a atitude de pedir para as pessoas ficarem em casa era uma atitude de pânico e começaram a se comportar como se estivessem de férias e começaram a frequentar lugares públicos porque estavam não indo trabalhar. E aí a gente tem 1.800 mortes, né, de uma doença que se alastrou rápido. Sem pânico, fique em casa, quem puder. E eu queria terminar fazendo a gente lembrar o quanto a gente é privilegiado, né? Por poder fazer essa escolha de ficar em casa nesse momento. A gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe de nada, né? Esse vírus mostrou nada, a gente programou um monte de coisa, hoje nem era para estar aqui, era para estar em outro lugar, não tá. Então, vamos valorizar o conhecimento que a gente tem, vamos acreditar na ciência, vamos valorizar a educação do nosso país. São nas universidades públicas onde estão sendo produzidas as pesquisas para pensar em estratégias para sair disso. Vamos valorizar as pessoas que a gente ama, vamos pensar nas pessoas que a gente nem conhece e vamos ficar em casa. Quem puder ficar em casa, quem tiver casa para ficar, fique em casa. Proteja você, protege o outro, protege quem você ama e vamos pensar numa forma solidária de passar por tudo isso. Vamos aprender de uma vez por todas a ser seres humanos. Boa semana.